o glorioso José, Deus sempre atende o seu... Olá, você que nos segue no nosso canal no YouTube, que alegria estar com você aqui hoje, nesse dia 19 de março, dia do glorioso São José. Para nós que somos irmãs de São José, queremos com alegria iniciar com esta live de hoje, do dia 19 de março, uma série de lives aonde nós queremos celebrar com vocês o ano de São José, instituído pelo querido Papa Francisco no último dia 8 de dezembro de 2020. Na nossa live de hoje, nós queremos conversar um pouco, partilhar um pouco com vocês como, ao longo da história da Igreja, nós fomos encontrando elementos que favoreceram e se desenvolveu a devoção ao querido São José. Iniciando este momento, queríamos chamar a atenção para dizer o seguinte, que às vezes nós cristãos corremos o risco de na igreja procurarmos a devoção, sermos devotos de um santo ou de uma santa por aquilo que eles podem nos oferecer, pelo milagre que ele pode fazer. Ah, eu sou devoto de santo tal porque é o santo das causas impossíveis, é o santo das causas urgentes. Quando, na verdade, nós somos chamados, quando devemos olhar para a vida de um santo ou de uma santa, o principal elemento que devemos ter diante dos nossos olhos é o que Cristo fez na vida deste homem, desta mulher, para que ela se tornasse um grande santo. Assim, nós devemos também iniciar pensando o que Jesus fez na vida de São José. Vamos pensar um pouco no papel de São José dentro da história da salvação. São José foi o guarda fiel da Virgem e de Jesus. Ele cuidou de Maria, ele cuidou de Jesus. Com essa responsabilidade de pai cuidador, nós temos o olhar deste grande homem que cuida da humanidade, que também é pai e que foi pai do Filho de Deus. Então, nós somos chamados a olhar o santo por aquilo que Deus fez em sua vida e não pelo milagre que ele faz. São José também é um santo muito poderoso, mas nós queremos trazer esse elemento da sua essência, daquilo que ele viveu enquanto estava aqui na terra cuidando de Jesus e de Maria. Então nós podemos dizer o seguinte: então, e aí, quando é que começou então essa devoção a São José? Na verdade, não existe um consenso com relação de quando começou o culto à pessoa de São José, à figura de São José. Havia muitas festas dedicadas, inclusive se encontram relatos de que no Egito Antigo, desde o século IV, havia-se essas devoções. Mas nós não podemos afirmar quando começaram exatamente, mas dizer que desde os primeiros séculos da Igreja, nós encontramos vestígios que nos apontam a devoção a este grande homem. Ao longo da história da Igreja, se falou muito sobre São José. A patrística, ou podemos chamar os primeiros padres da Igreja, eles fizeram muitos sermões, pregações, convidando os fiéis cristãos a olhar para a pessoa de São José. E principalmente nós vamos ter aí vários fragmentos, vários textos de Santo Ambrósio, de Santo Hilário, São João Crisóstomo, o venerável Beda, que inclusive cogitou que São José poderia ter vivido mais de 100 anos. Vários textos. Quero pontuar aqui que eu não vou estar colocando o conteúdo desses textos, porque são muitos e o desafio, o convite, melhor dizendo, é que depois você procure ler, procure se aprofundar, procure conhecer este grande santo, como nos propõe o Papa Francisco para celebrarmos este ano de São José, não?
Então, podemos perceber que ao longo da história da igreja, né, se os primeiros padres da igreja falaram tanto de São José, motivaram tanto, então como que não foi crescendo, não foi aumentando, não foi desenvolvendo essa grande devoção a este santo? Na verdade, todo esse processo foi muito lento, devido ao próprio processo também teológico da própria história da igreja. Também a gente poderia colocar o seguinte, que a data, né, o dia em que celebramos, hoje nós estamos celebrando 19 de março, então o dia de São José. Mas nem sempre foi assim, né? Nós vamos encontrar então relatos de que, por exemplo, na igreja oriental, na igreja ortodoxa bizantina, do rito bizantino, nós vamos encontrar diferentes dias, né, datas aonde se celebrava a festa de São José. Para nós hoje, como igreja, né, somente com Gregório XV é que nós podemos ter de fato esse dia mais ou menos fixado como dia de celebrar a festa de São José. São José, esposo de Maria, né? E claro, por que o dia 19 se celebra o dia de São José? Então, vários homens e mulheres pesquisadores, dentre eles grandes santos, que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, encontram relatos de que na igreja oriental se comemorava, né, no dia 19 de março, se fazia, na verdade, uma memória do dia da morte de São José, aonde José se prepara para fazer a sua partida para a casa paterna e Jesus e Maria estão ali com ele. Então se encontram relatos de que se fazia memória deste dia. É importante ressaltar isso, que nós não temos, vamos assim dizer, uma comprovação científica tal, mas que existem estudos que levam a fontes que dão essa informação. Então, é uma informação que nós temos sobre a data da morte de São José, referente ao dia 19. E aí, também existe já uma convergência dos grandes estudiosos, os josefólogos, né, ou a josefologia, se a gente quer chamar assim, que de fato há esse consenso de que São José, ele faleceu logo após o início da vida pública de Jesus, né? Então, temos aí esses relatos e por isso que dá um pouco de sentido para que nós celebremos o dia 19, o dia de São José. Mas, como eu disse antes, é sempre importante a gente não se prender, às vezes, a algumas determinadas dimensões, mas entender que por trás de tudo isso foi feito um longo processo para que a própria igreja também abraçasse essa data para fazermos a memória do nosso querido e glorioso São José. Então, nós vamos perpassar um pouco sobre, ao longo do tempo histórico, para entender como que se foi construindo a devoção à pessoa de São José. Então, a partir do século V até mais ou menos o século XII, né, São José ele foi um santo que ficou basicamente na devoção popular, né? Principalmente entre os artesãos. Ele, como carpinteiro, era um pouco idealizado, vislumbrado naqueles que também tinham esse ofício, né, de carpinteiro principalmente. E então era uma devoção, mas ainda uma devoção muito tímida, dos mais simples, dos mais pobres. Somente na primeira metade do século XX é que nós vamos encontrar alguns fragmentos já um pouco mais nessa dimensão, se podemos dizer assim, teológicas, né? Ligadas a esse olhar para a pessoa de São José. São Bernardo de Claraval, Claraval, sempre troco, um apaixonado por Maria, ele sempre falava de que José
era o intendente de Deus. Assim como José do Egito foi o intendente do faraó, São José era o intendente de Deus, aquele que teve um privilégio de carregar nos seus braços o Pai, o Filho de Deus, né? Então, ele foi esse homem privilegiado. E é muito interessante a gente perceber que quando se inicia essa devoção a São José, ela está intrinsecamente ligada à figura materna de Maria. Então, Maria leva-nos a José. Assim como o povo criou essa grande devoção à mãe, o povo também tem uma grande devoção ao querido São José. Bom, perpassando então do século V até o século XII, nós vamos ter aí um marco temporal do século XIII e o século XIV como um período que é chamado o período da redescoberta da humanidade de Cristo. Então, tem esse, como é que a gente pode dizer, esse olhar mais para a dimensão humana de Jesus, né? Esse Jesus que se encarnou, esse Jesus que viveu no presépio, esse Jesus que teve uma infância, ou seja, que viveu como uma pessoa humana, não somente a dimensão divina. Então, foi esse tempo do convite ao retorno, a olhar a vida de Jesus a partir dos evangelhos. E quem teve uma grande contribuição, uma grande colaboração para olhar a figura de São José dentro dessa perspectiva da vida humana de Jesus foram as ordens mendicantes, né? Que aí nós temos o nosso querido São Francisco de Assis, São Domingos e a Ordem dos Servos de Maria, que também nesse período vão estar motivando, vamos dizer assim, provocando a igreja a voltar ao Evangelho, né? Olhar mais para a figura de Jesus. Aqui também nós temos a figura de São Tomás de Aquino, que vai fazer várias produções, é um grande teólogo que também faz algumas reflexões sobre São José. Mas queria fazer esse destaque às ordens mendicantes, que com vários teólogos, vários padres pregadores vão difundir na Europa a devoção e o culto a São José, nessa perspectiva de Jesus humano. Olhando a encarnação de Jesus, é impossível não olhar para a figura de São José. Então, José é aquele que tem uma participação plena no plano de salvação de Deus. Então, ele também é coparticipante, ele também é ativo. Então, a partir daqui, nós vamos ter esses primeiros passos que vão ser desenvolvidos. E dando seguimento a todo esse caminho, todo esse processo de aproximação, né, de olhar mais para a figura humana de Jesus e perpassando pela imagem de José, nos séculos XV e XVI, é onde nós vamos ter o que a gente poderia chamar de o período mais importante da devoção a São José. Por dois motivos. Pela produção teológica, né? E outra também porque essa própria produção, aquilo que foi escrito, as pregações que foram feitas, tudo aquilo que foi dito, veio como resposta à devoção, o aumento da devoção e do conhecimento a São José. Porque lembremos que a população, nem todos tinham acesso à leitura, a maioria da população não tinha acesso nem à leitura e tampouco à escrita, né? A escrita vai se desenvolver, ou seja, a impressão ela vai se desenvolver já um pouco mais para frente. Então, com a difusão e o crescimento a profusão da escrita de livros, então isso também vai favorecer a propagação da devoção a São José nas produções que serão
escritas. Mas, então, aqui esse é um período de bastante contribuição para o crescimento do conhecimento da pessoa de São José. E aí, como eu falava, da colaboração das ordens mendicantes, nós vamos ter, então, principalmente as congregações franciscanas, né? A congregação franciscana, a Ordem de São Francisco de Assis, como uma das grandes difundidoras, se a gente pode assim dizer, da devoção a São José. Se nós olharmos, por exemplo, a própria experiência de São Francisco de Assis, quando São Francisco de Assis, tocado por essa imagem humana da pessoa de Jesus, querendo viver e experimentar essa dimensão do mistério da encarnação, quando São Francisco de Assis, naquele 1223, faz na noite de Natal o teatro do nascimento de Cristo lá em Grécio, é claro que ali se sente o papel, a importância da presença de José nesse plano de salvação. Então, os franciscanos eles vão colaborar, principalmente partindo dessa experiência que São Francisco de Assis faz, né? Então, nós vamos ter vários franciscanos que vão colaborar nessa difusão da devoção a São José, principalmente na Itália, né? Nós vamos ter São Bernardino de Sena, que durante 25 anos ele percorreu toda a Itália, pregando com fervor sobre a vida de Jesus, de Maria e de São José, dia a dia. Ele pregava que José estava no céu de corpo e alma, também junto com Maria e junto com Jesus, né? Vamos ter ainda, também na Itália, uma figura feminina que é Santa Margarida de Cortona, que ela era uma franciscana da ordem terciária. Ela afirmou que o próprio Jesus disse para ela que ela todos os dias fizesse um favor a São José, porque ele fez um grande favor a toda a humanidade. E esta santa, durante o dia, ela tinha esse compromisso de rezar 200 Pai Nosso, oferecendo ao glorioso São José. Então veja como os franciscanos eles vão entrando e espalhando essa devoção ao querido São José. É importante também entender aqui que nós temos a figura então do Isidoro Isolani, ou Isolani, ele que foi um daqueles que pesquisou a origem do dia 19, né, o porquê celebrar o dia 19, o dia de São José. Ele foi quem fez essas pesquisas e difundiu de fato essa devoção a São José. Inclusive na Itália ele é considerado como profeta de José, né? Porque foi um grande pregador. Fez várias sinopses sobre os dons de São José, um livro, inclusive, que ele dedicou ao Papa Adriano IV. E aí, falando em Papa, por exemplo, nós temos o Papa Sisto IV, que era, né, franciscano. Ele vai introduzir a festa de São José no breviário no ano de 1480, porque ele entende a importância de que a igreja precisava conhecer a figura de São José. Então, na Itália, a gente vai ter esse papel fundamental dos franciscanos na difusão, no conhecimento, na propagação da devoção ao querido São José. Partindo da Itália, nós temos a França, que também vai estar neste mesmo movimento, né? Na França se cresceu bastante a devoção a São José, principalmente as produções teológicas. Na Itália nós vamos ter uma devoção que parte bem mais da pregação, da fala, né, dos sermões. A França ela vai ter um desenvolvimento, poderíamos assim dizer, um pouco mais intelectual, teológico.
E aí nós vamos ter a figura importante de Jean Gerson, que foi um chanceler da Universidade de Paris, e ele mantinha relação, mantinha o contato com pessoas intelectuais da época e escrevia e falava da sua devoção, do seu encanto, da beleza que era a figura de São José. Então ele vai, inclusive, escrever, né, e vai dizer que Jesus muitas vezes viveu uma vida tão humana, tão cotidiana, que ele preparava comida, ele buscava água, ele ajudava Maria, ele ajudava José, ou seja, Jesus aprendeu com José a ter uma natureza na dimensão humana perfeita. Por quê? Porque José viveu essa pureza perfeita e uma santidade eminente. Então, Jean Gerson, ele trouxe a dimensão teológica, trazendo essa humanidade de José, mas principalmente ajudou o povo, né? Os ricos também, mas também fazer com que até as pessoas mais simples pudessem ter um conhecimento da pessoa de São José na vida da Sagrada Família. Então, ele foi um dos expoentes nesse sentido. Na Espanha, nós temos também várias produções, né, sobre São José. Nós temos a obra de Bernardino de Laredo, um grande místico, também franciscano, que misturava bastante a teologia e a devoção, né? E ele foi um daqueles que mais difundiu essa dimensão de que José é o modelo da vida interior. José é o homem da união, da oração, da comunhão com Deus. Então, também nós temos ainda na Espanha o André Soto, que escreve um livro sobre a vida e as excelências de São José, aonde também se propaga bastante essa devoção a São José, e a grande contribuição teológica e também devocional do jesuíta Francisco Soares. Ele foi um dos primeiros, né, que escreveu que São José tem uma relação profunda dentro do mistério da encarnação, ou seja, que José participa desse mistério. Então, ele escreveu esses mistérios da vida de Cristo partindo da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E com isso também agregou e enriqueceu bastante essa devoção a São José. Mas na Espanha, nós temos uma grande mulher que foi a propagadora da devoção a São José. Quem poderia ser ela, senão Santa Teresa d'Ávila, esta grande mulher que no livro da vida relata de forma profunda e profusa a sua experiência com São José. Então, quem ainda não leu, quem ainda não teve essa oportunidade, é uma sugestão de leitura. Procure ler o livro da vida de Santa Teresa e ali você vai encontrar esse encontro espiritual dessa grande mulher com São José. Como São José fez Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, reviver. Ela que viveu esse processo angustiante na ordem carmelita, que sentia a necessidade de fazer a reforma, não sabia por onde caminhar, passou vários dias, 3 dias, salvo engano, como morta, e quando ela voltou, ela disse: fui salva pelo meu pai José, foi ele quem me salvou. E dali para frente, Teresa vai tendo essa força e essa coragem de reformar o Carmelo. E ela, de fato, vive crises, vive momentos de silêncio, vive momentos de aflições. Mas ela faz essa grande experiência de fé com São José. E aí, Teresa, lá no capítulo 6 do livro da vida, é muito profundo, muito bonito quando ela nos diz: José é mestre de oração. Aquele que não tem um mestre de oração, assuma esse glorioso santo como guia e não correrá o risco de extraviar-se. Então, José é modelo de vida de oração. É esse homem do encontro com Deus. Aquilo
que Bernardino de Laredo dizia, né? Que São José é o modelo da vida interior. Então, Santa Teresa também vai fazer essa mesma experiência. E essa relação com Teresa com São José é tão forte que ela, quando reforma o primeiro mosteiro, né, das Carmelitas Descalças, com essa nova experiência, será o mosteiro de São José. Então, São José d'Ávila. Então, Teresa tem essa relação íntima com a figura de São José. E os mosteiros se espalham por toda a Europa, pela Espanha, chega até a França, Portugal, enfim. A Teresa, com essa relação com José, ela vai entendendo que de fato José é esse homem que mostra o caminho, porque foi um homem que viveu a profunda união com Deus. Então, aqui também nesse tempo, né, devocional a São José, nós vamos encontrar então a produção escrita, né, de várias ladainhas, já que nesse tempo era já possível fazer a reprodução de orações de livros devocionais, não em larga escala, mas já havia essa produção. Então, Santa Teresa, ela tem essa grande contribuição na devoção a São José. E claro, quem foi o companheiro de Santa Teresa? Foi São João da Cruz, que junto com ela sofreram muito, foram muito mal interpretados, mas foram firmes, buscaram em São José essa luz que os ajudou a encontrar o caminho da vontade de Deus, como São José fez em toda a sua vida. Então, São João da Cruz também dizia, junto a José, quanto estamos de verdade unidos, nenhum demônio chega perto de nós. Então, o segredo é pedir a intercessão de São José, esse cuidado de São José, porque ele nos leva a Jesus e o demônio está longe de nós. Então, vejam como nós temos aqui esse grande sinal de profundidade do encontro íntimo com a pessoa de São José, essa união, essa devoção ligada a ele. Então, vejam como, perpassando um pouco por esses séculos, esses primeiros séculos, nós vamos encontrar essas figuras de homens e mulheres que foram difundindo essa devoção a São José. E aí nós chegamos no século XVII e o século XVIII, que são considerados, né, a idade do ouro na propagação e na devoção a São José, também na produção teológica, podemos assim dizer. Então é um período que cresce muito a devoção a São José. E claro que essa devoção a São José é fruto de todo esse caminho que veio sendo feito antes, como eu já pontuei algumas coisas aqui para vocês. Então a gente pode dizer que o século XVII, precisamente, né, é esse século da primavera do lírio de São José. É onde desabrocha, é onde de fato floresce, é um tempo de primavera, porque de fato se sente esse cheiro e esse odor do lírio do bondoso e querido São José. Então aqui nós queremos dar um destaque principalmente à França, aonde essa produção escrita foi bastante abundante e enriquecedora, né? Então nós vamos ter a difusão de vários escritos, de vários pensamentos de grandes homens, principalmente do cardeal Pierre Berulle, do padre Jean-Jacques Ollier, de São Francisco de Sales, padre Carlos Cordin e tantos outros da escola francesa de espiritualidade, que vai fazer com que essa devoção a São José ela ganhe mais força e ela se difunda de fato para outros países que não eram bem países naquele tempo, mas para dizer que de fato se espalhavam. Então, o cardeal Berulle, ele conheceu, né, ele foi na Espanha e conheceu a vida do Carmelo reformado e ficou encantado. Então ele traz para a França
as carmelitas, e aí a partir daí ele começa também a ter essa proximidade e a mergulhar nesta vida de Cristo encarnado. E é nesse mergulhar no mistério da vida de Cristo com Maria que o cardeal Berulli encontra a figura de São José e se torna um devoto. Então, ele é um dos grandes influentes da escola francesa de espiritualidade, junto com o Padre Ollier, como já falei, São Francisco de Sales, né? E tantos outros. Nós gostaríamos muito de falar tantas outras coisas, mas o nosso tempo é um pouco curto, então a gente tem que ir pontuando algumas questões. Então, outra grande contribuição que nós temos é de São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales foi um filho verdadeiro de São José, né? Ele escreveu para Santa Francisca de Chantal, sua filha espiritual. São Francisco de Sales escreveu muitas cartas. E ele dizia, falando de São José, amo em tudo a simplicidade e a candura deste santo. Não devemos visar senão a sua simplicidade. De onde vem a paz da Sagrada Família? Vem da obediência a São José, esse homem misterioso que está sempre conectado diretamente com o Pai. E esse deve ser o caminho que nós também devemos seguir. Então, São Francisco de Sales, esse homem da doçura, esse homem da ternura, vai encontrar em José essa experiência. Então, São Francisco de Sales, ele vai fazer essa experiência com São José, devocional, teológica, mas que expande para que as pessoas também bebam dessa fonte, né? Essa relação de José como esposo de Maria, quando ele afirma que José foi gerado à sombra, Jesus foi gerado à sombra do matrimônio de José e de Maria. E que José foi essa sombra protetora, né? Ele foi aquele que de fato que cuidou. E ele escreve uma carta para Dom Camus, um dos seus amigos, e é muito bonita essa expressão de São Francisco de Sales. Ele diz: não encontro nada mais agradável na minha imaginação do que ver esse pequeno Jesus celeste nos braços desse grande santo, chamando-o milhares e milhares de vezes de papai, em linguagem infantil, com um coração filialmente pleno de amor. É muito profundo a gente sentir como São Francisco de Sales contempla, mergulha, bebe dessa experiência íntima, profundamente íntima, que José viveu com Jesus e com Maria. E ele pede que as suas filhas, que as visitandinas, possam também viver essa experiência como São José viveu. E ele ainda dá um outro conselho, que possamos ver em José tudo o que deve obedecer a José. Ele afirma que Jesus quis obedecer a José, que Maria quis obedecer a José. Por quê? Porque José era aquele enviado para cuidar das coisas de Deus. Então, que também nós possamos escutar aquilo que São José faz, aquilo que ele de fato é. Ele é aquele homem da atitude concreta, e não das palavras, mas das atitudes concretas. Ainda na França, né, então, dentro dessa espiritualidade da escola francesa, nós temos Jean-Jacques Ollier, que foi um filho espiritual de São Francisco de Sales. Ele tinha uma intimidade muito grande com Maria. E, como eu disse antes, Maria leva até José. Então, somente São José representa o Pai Eterno, dizia ele. E ele representa essa pureza do Pai Eterno, porque ele amou profundamente esse Filho de Deus. Então, Jean-Jacques Ollier foi um grande reformador também, fundou os seminários, que era uma grande necessidade da igreja naquela época, um desafio pós-concílio de Trento, e ele consagra os seminários a São José, pedindo que os sacerdotes pudessem ter José como modelo, ser como São José. Várias expressões de Padre Ollier, quando ele convida essa devoção a São José, ele diz: São José é um santo que Deus quis manter oculto durante sua vida, para o qual ele reservou somente ocupações interiores,
um santo que Deus manifestou no fundo dos corações a veneração que ele próprio imprimiu no interior das almas. Então, Padre Ollier também tem essa experiência mística com José e motiva e cultiva a devoção e a vida interior a partir de São José. Temos tantos outros santos e santas que viveram também essa experiência na França. Mas queria destacar aqui que neste período, o período, como eu disse antes, o século XVII e século XVIII, mas precisamente o século XVII, é a primavera do surgimento de várias congregações, associações, confrarias com o nome de São José, principalmente na França. Não somente lá, mas a França vai ser esse grande florescer de congregações. Então nós vamos ter na Itália, em Gênova, as Filhas de São José com Santa Catarina de Sena em 1517, em Roma as Josefitas em 1620. Nós vamos ter então na França esse grande florescer. As Filhas de São José em 1638 e em 1643 as Hospitaleiras de São José e a nossa congregação de Irmãs de São José, oficialmente em 1650 em Le Puy-en-Velay. Então, em 1660 também nascem as Missionárias de São José. Então, nós podemos dizer que o nosso fundador e as nossas irmãs cofundadoras beberam desta fonte, viveram essa experiência de saborear quem é este grande São José. E nos nossos textos nós encontramos São José não somente como nosso patrono, mas como modelo, alguém o qual nós somos chamados e chamadas a viver. Este grande homem que tem esse olhar, que viveu essa experiência da sombra, mas que cuidou, mas que foi presente. Então, Padre Medai e as nossas irmãs mergulharam nesse mistério. E hoje também nós somos chamadas a viver essa mesma mística que envolveu e que encantou tantas pessoas, a viver essa devoção de seguimento, não a devoção de milagres. Com a chegada do iluminismo, no século XVIII, nós vamos ter um período de declínio da igreja, É o tempo do racionalismo, da separação da fé e razão, o cientificismo. Então nós vamos ter um pouco um afastamento e um esfriamento, poderíamos assim dizer, da fé. Mas, ao mesmo tempo, ainda havia insistências de devoções. Aí nós vamos ter a presença de, por exemplo, Santo Afonso de Ligório, que fundou a Congregação dos Redentoristas. Ele que entregou, consagrou a sua congregação a São José e também criou um livrinho de novenas para São José. E até hoje muitas pessoas rezam esse devocionário a São José. Então, mesmo em meio a toda essa turbulência, nós vamos encontrar pessoas que vão estar vivendo, experimentando esse encontro com Deus através da experiência íntima que São José viveu. E chegando ao século XIX, um período muito complexo, muito desafiador para a igreja, período esse onde os ideais liberais estavam aflorando, onde o socialismo estava crescendo, onde o nacionalismo era a grande bandeira, isso vai abalar extremamente as estruturas da igreja. E aí, principalmente na Itália, no processo de unificação, a igreja ela vai ter perda de territórios, ela vai viver um momento muito difícil. Então, dentro desse contexto de provações que a igreja vai viver, nós vamos ter, então, aí a figura de um grande Papa que, depois de São Pedro, tem o maior pontificado até hoje, que é o Papa Pio IX. Ele vai ter essa capacidade de manejo, de lidar com esse tempo conflitivo que é o século XIX. E o que o Papa Pio IX vai trazer para nós de herança devocional, mas também de olhar mesmo, de seguimento ao exemplo de José, é
o decreto que ele deixa para a igreja, né? Então, ele primeiro, ele vai escrever pedindo o patrocínio de São José no decreto Inclitus Patriarchan José, de 10 de setembro de 1847, e em pleno Concílio Vaticano I, ele vai então proclamar São José como patrono da igreja, com o decreto Quem Modum Deus, do dia 8 de dezembro de 1870, e ensinando que ele é aquele a quem devemos buscar a intercessão. Ele diz: da mesma maneira que Deus havia instituído José e gerado o patriarca de Jacó, esse São José, também aquele que cuidou de Jesus, também é essa referência para cuidar da igreja. Então, a igreja estava vivendo tempos difíceis, tempos de provação, tempos de ameaça. Então, Pio IX entrega a São José os cuidados da igreja. Ele que cuidou do Filho de Deus e que é a igreja. Nós somos a extensão da igreja, corpo de Cristo. José cuidou do seu filho, Jesus. Então, cuida da sua igreja. Então, é esse olhar que o Papa tem diante também de tantos apelos. No próprio decreto, nós vamos encontrar que ele relata os pedidos de vários bispos para que São José, que a igreja fosse entregue aos cuidados de São José, para que ele pudesse proteger São José. E de fato, assim foi feito, né? Então, com esse decreto, São José se torna o patrono universal da igreja. No ano seguinte, o mesmo Papa Pio IX vai fazer um outro decreto, que é o Inclitum Patriarcham, de 7 de julho de 1871, aonde se coloca vamos assim dizer, o direito a um culto superior a dos outros santos, né? Então, essa devoção a São José que precisa crescer dentro da igreja. Ainda perpassando pela a devoção e pela fé a partir do legado dos pontífices, nós temos também o sucessor de Pio IX, nós temos o querido Leão XIII, que vai também escrever para nós a Quamquam Pluris, aonde ele vai dizer, né, que o Papa vê assim a grandeza de São José em relação à sua paternidade, porque Jesus se submeteu a ele humildemente e a igreja também se submete e pede o cuidado de São José. Ele diz que por diversas vezes, Quamquam Pluris, as cartas, as encíclicas, os documentos da igreja sempre iniciam com as primeiras palavras que estão lá. Ele diz: por diversas vezes já tínhamos suplicado que se fizesse em todo mundo orações especiais e recomenda-se vivamente a Deus os interesses da igreja. E todavia ninguém fique admirado se de novo sentimos a necessidade de inculcar o mesmo dever, ou seja, pedir essa súplica a São José. É São José aquele que de fato precisa cuidar da igreja. A encíclica explica ainda que São José é o partícipe da excelsa dignidade de Maria, da Mãe de Deus. Então, ele é esse cuidador da igreja. Então, a encíclica considera as razões pelas quais São José tem sido o patrono da igreja, sobretudo pelo fato de que ele é o esposo de Maria e ele é o pai putativo de Jesus. Palavra esta que a gente poderia colocar esse pai que é substituto, esse é o pai de Jesus aqui na terra, né? Então, o pai adotivo. Então, o Papa Leão XIII mais uma vez confirma os cuidados da igreja nas mãos de São José. Ele que cuidou de Jesus e Maria precisa cuidar da igreja que continua sendo ameaçada pelos processos históricos, pelas situações sociais, políticas
daquele período. Então, a quem confiar a igreja, senão a São José. Nós temos também o Papa Pio X, né, que também escreve uma encíclica inaugural e Supreme Apostolatus, que evoca a intercessão de São José para toda a igreja. Então, mais um momento de oração, mais um momento de súplica, de pedido, de devoção, que todos os cristãos possam ter a São José. Nesse tempo se dá as indulgências e começa-se também cada vez mais a difusão das ladainhas de São José. Com a transição do Papa Pio X, entra o Papa Bento XV, que vai pegar exatamente o período difícil da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra é praticamente também quase toda a Segunda Guerra Mundial. E ele, ao final da Primeira Guerra Mundial, tão tocado pelos horrores da guerra, ele pede que o povo reze pequenos ofícios a São José e consagra todos e todas para que se libertem dos horrores, dos traumas da guerra. E se nós observarmos quando nós rezamos a oração após na bênção do Santíssimo, né, o chamado Bendito seja Deus, nós vamos encontrar lá a expressão Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Esse trecho entrou nesta oração a pedido do Papa Bento XV, que pedia de fato essa intercessão e esse cuidado de São José. Então, nós vamos ter o Papa Pio XI, né, que na verdade vai pegar a entre guerras praticamente, né, a Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Ele vai também invocar São José e pedindo a ele a proteção para os moribundos, para os doentes, pede a intercessão de São José que proteja a Rússia, porque a Rússia estava sendo invadida pelo comunismo, então ele também pede essa oração, intercessão a São José. Vamos ter também uma grande colaboração e contribuição do querido Papa Pio XII, aonde ele vai colocar também toda essa situação, a problemática do mundo do trabalho, a questão das classes operárias, das manifestações que já existiam no dia 1º de maio. Então, o Papa Pio XII, ele vai dar um olhar novo. E aí, ele escreve a encíclica Aurietis Aquas, aonde ele nos convida a ver São José, que foi um colaborador e trabalhoso carpinteiro, servidor do Filho de Deus, como modelo para todos os operários e operárias. Ele diz: se querem estar próximos de Cristo, ide a José, pois o humilde artesão não apenas representa junto de Deus a Santa Igreja e a dignidade do trabalhador, mas também é provedor e protetor de todas as famílias. Mas aqui um sinal de incentivo que nós encontramos do Papa Pio XII. E a beleza da influência também na devoção, na confiança do querido São João XXIII, quando ele consagra o Concílio Vaticano II a São José, né? E ele mesmo diz: São José é meu primeiro protetor. Então, por isso que eu dou a ele os cuidados do Concílio Vaticano II. Quando ele escreve a carta apostólica Levote, né? Ele diz que essas vozes que ecoam precisam, então, ser levadas à frente. E, para isso, a intercessão e o cuidado de São José é fundamental. Então, também com João 23, nós vamos ter, então, essa mudança, né, no cânone da missa romana. E São José não somente entra no cânone da missa romana, mas também o Papa João 23 pede que lá na Basílica de São Pedro se dê mais destaque, se valorize mais o lugar onde está a imagem de São José. Então, a gente sente aqui essa presença paterna, cuidadosa de José
como esse pai, essa imagem, como diz Leonardo Boff no seu livro, essa personificação do Pai do Céu aqui em São José. E temos a grande colaboração também do nosso querido São João Paulo II. Poderíamos assim dizer que dos documentos, né, escritos sobre São José, isso eu estou falando a partir do meu olhar, aquele que tem uma profundidade, uma beleza encantadora sobre São José. O Papa São João Paulo II escreve uma exortação apostólica, Redemptoris Custos, ao qual ele coroa esse desenvolvimento ininterrupto do culto a São José nos últimos 100 anos transcorridos. Ou seja, ele faz um pouco esse retorno a esse tempo desse florescer da grande quantidade de congregações, esse crescimento da devoção a São José, remontando a memória da encíclica Quam Pluris de Leão XIII, e aí ele nos dá de presente a Redemptoris Custos, e que para mim particularmente é também um documento da igreja que todos nós cristãos precisamos ler para conhecer mais como São João Paulo II bebeu e entendeu a primazia da beleza da figura de São José. Quando ele fala, do primado da vida interior de José, José é esse homem que teve diante de seus olhos o próprio Filho de Deus. Pôde contemplá-lo, pôde ouvi-lo, pôde colocá-lo no seu colo. Então, esse homem que teve esse olhar místico e profundo, essa experiência íntima mesmo com Deus, e que nos convida também a viver esta mesma experiência. Com isso, quero dizer que todo esse trabalho, por exemplo, dizer que a Redemptoris Custos, para mim, é esse documento que tem esse olhar belíssimo e profundo da figura de São José, é fruto também de estudos que vêm sendo feitos, Não foi uma coisa que começou de um dia para outro. Desde meados da década de 50, existem vários estudos, na verdade, desde o século XIX, existem os cadernos de Josefologia, e principalmente agora no século XX se desenvolveu e tem se desenvolvido bastante estudos sobre a figura de São José. Então, é um convite para que a gente possa mergulhar na história deste grande santo. E por que não dizer, se nós fomos presenteadas pelo Papa, como igreja, fomos presenteados e presenteadas a mergulhar nessa história de São José, quando ele nos diz que precisamos entender e conhecer mais, de fato, estarmos mais próximos de São José. Para que isso aconteça, é importante a gente buscar, pesquisar, conhecer mais sobre a história deste grande santo. O tempo realmente foi muito pouco, mas queria aqui só colocar uma provocação e dizer que nós, aqui na América espanhola e portuguesa, nós bebemos dessa fonte da devoção a São José. Quem de nós nas nossas famílias não tem alguém que tenha José no seu nome? Ou prefixo ou sufixo, José está presente. Na nossa família temos um Josevaldo, temos uma Joselita, temos um Josenildo, enfim. Para dizer que com o período da colonização, o processo de evangelização aqui, nós bebemos bastante dessa fonte franciscana, como eu falava, e também carmelita. Então, a devoção a São José está muito presente no cotidiano do nosso povo, principalmente no povo nordestino, que no dia de hoje espera a chuva cair no sertão. Então, existe um fenômeno da natureza, mas, para além disso, tem a dimensão da fé do nosso povo. E se São José cuidou, foi esse pai do Filho de Deus, ele também é nosso pai e cuida de nós. Então, queridos e queridas, eu queria agradecer por este tempo. Teria tantas outras coisas para colocar, mas realmente o tempo foi um pouco
menor do que eu imaginava para tantos elementos que a gente tem sobre a devoção de São José. Mas queria concluir com isso, dizer para vocês que, se vocês observaram naquilo que eu fui colocando, em poucos momentos eu falei de milagres de São José, mas eu falei daquilo que ele foi e daquilo que ele deixou Deus fazer na vida dele. Então, que olhando para a história desse grande homem, deste grande santo na vida da igreja, a gente possa buscar e viver essa intimidade com Deus, viver o amor, a caridade, o serviço. José que não fala, mas que age, que faz. Que a gente aprenda deste grande santo. Obrigada. Deixe seu comentário, deixe sugestões e nós nos vemos no próximo dia 19 com uma outra temática também sobre São José. Meu bom José, meu bom José, pobre carpinteiro lá de Nazaré, meu bom